Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Histórico e hoje vamos falar sobre Sound of Metal, Som do Silêncio. Esse filme agoniante que eu tinha visto na época do lançamento, eu fui dar uma olhada, o filme foi lançado em 2019, então ele já tem 5 anos, concorreu ao Oscar. Eu lembrava de ser um filme muito bom, mas assistindo agora pela segunda vez foi bom pra dar uma relembrada e pra gente conversar aqui. Então, Chico, quais foram as suas primeiras impressões desse filme de 2019? Eu acho que o filme eu tinha lembrança muito boa dele. Quando eu assisti de novo, eu acho que eu não mudei muito. Acho que eu não mudei tanto as conclusões que eu tirei do filme, né? Acho que as coisas que eu aprendi lá atrás, ou que eu consegui captar, perceber, era exatamente isso que eu vi. Só que dessa vez eu consegui perceber alguns detalhes a mais, né? E acho que consegui detalhar mais a percepção que eu tinha sobre o filme. Mas muitos dos filmes que eu reassisti, eu passei a ter visões totalmente diferentes, mas esse filme aí eu acho que eu só agreguei um pouco mais de conhecimento sobre ele, mas acho que eu não mudei tanto o que eu peguei do filme na primeira vez que eu assisti. Mas a única coisa que eu senti falta é que aqui eu tô com um aparelho de som um pouco pior. Quando eu assisti ele pela primeira vez, eu vi com um home theater bem legal. E se você tiver som ou tiver um fone bacana, um headphone, eu acho que contribui bastante para a experiência do filme, porque o filme tem umas jogadas, né, de corte de áudio, como ele está ouvindo, como as pessoas estão ouvindo, momentos totalmente em silêncio. E se tiver um sistema de som legal, eu acho que a experiência do filme fica mais bacana. Dessa vez aqui eu ouvi com um áudio um pouquinho pior, né? Mas eu senti um pouco falta disso. Mas acho que consegui pegar mais alguns detalhes e é um filme que assim, dá pra gente tirar muito aprendizado histórico, né, do que aconteceu lá, aprendendo com ele e também aprendendo com o que você não deve fazer, né? Porque ele também dá alguns bons exemplos e outros nem tanto. Mas gostei, filme interessante. Como você falou, em alguns momentos ele é um pouco angustiante, né? É um tipo de filme que a gente identifica com o personagem principal, mas de certa forma tem algum a gente não liga nele o tempo todo, né? Em alguns momentos a gente acho que quando ele tá na pior a gente não embarca tanto com ele, né? Acho que pelo menos consegui ficar observando de fora o que estava acontecendo. Então foi uma experiência legal. Eu gostei bastante de ver esse filme. Vi na época do lançamento. Nós vimos, né, na época do lançamento. Acho que nós até comentamos sobre quando ele foi lançado. Não lembrava que era de 2019. Pensava até que ele era um pouco mais antigo. Mas vale a pena, foi um filme. Gostei de assistir de novo o filme. Você falou desse aspecto técnico de assistir no home theater antigamente, ter assistido agora com um som um pouco pior. Eu assisti com fone. Então foi uma experiência muito bacana que toda vez que, pra quem ainda não assistiu o filme, ele conta a história de um baterista. Ele mora no RV, né, que só chama nesses motorhome da vida. Ele mora com a sua namorada. Eles têm uma banda, os dois juntos, fazem show de um estilo aí que eu não, sei lá, é um metal aí meio estranho, não é muito o meu estilo não. E ele começa a ficar surdo. Então, como eu tava assistindo com fone de ouvido, foi legal que toda vez que apagava o som ou botava o som muito baixo, a mixagem de som do filme fazia com que eu tivesse ali mais ou menos com a mesma com a mesma percepção. Então eu assisti o filme também no hotel, em lugares um pouco mais silenciosos. Então deu essa sensação legal de estar ali com a experiência igual ao do Ruben, que é o personagem principal. Como você falou, ele é um cara muito raivoso, ele é um. Não sei se existe ex-drogado, mas ele é um drogado sob controle. E a gente vai passando ali com ele esse momento de perda de audição, que é muito difícil. Que ele vai precisar lidar e recorrer e buscar um refúgio interno. É algo que a gente pode falar um pouco mais à frente, até porque teve uma hora que eu esqueci, eu esqueci o nome agora do cabeludo lá que ajuda ele, acho que é Joe, lá naquele retiro para pessoas surdas. E ele pede pro Ruben sentar e escrever, né? É uma prática histórica. Então, assim, tem
muitos ensinamentos históricos, é isso que a gente vai querer falar aqui hoje com vocês. E o primeiro teve uma sensação interessante que eu senti dessa vez, diferente da última vez, foi que quando eu assisti da primeira vez eu senti que a Lu, que é a namorada do Ruben, tinha largado ele, tinha deixado ele pro lado e falado assim: ah, se vira sozinho. Eu tinha isso na minha memória, eu não sei porquê. Mas na verdade, ela meio que sai de perto dele. Porque sabe que se ela continuar ali perto, ele não vai buscar ajuda. E também porque ela não tinha capacidade emocional pra cuidar de alguém. Tudo bem, nem todo mundo vai estar preparado emocionalmente pra ajudar uma outra pessoa num momento difícil. A gente vê que ela tem várias marcas no braço, parece que ela se arranhava. Pra mim era marca de tentativa de suicídio, mas no final do filme ela tá sem as marcas e ele fala: ah, tu tá sem as marcas de arranhão. Então ela provavelmente fica só se arranhando mesmo pra causar dor em si mesmo e tal. Provavelmente como algum sintoma de ansiedade, depressão que ela tenha. Então ela não estava pronta para cuidar dele. E o que eu falei, tudo bem, nem todo mundo vai estar realmente pronto para cuidar das pessoas. E o que você achou dessa parte do filme? Porque ele vai ficando surdo, ele fuma, e aí ela fica meio preocupada dele voltar pra heroína, para outros tipos de droga. Liga pro sponsor dele, né, que é o padrinho dele do AA ou do Narcóticos Anônimos, no caso. E esse padrinho dele consegue um lugar, um retiro para pessoas surdas, onde ele teria que ficar lá isolado sem ela. E ela deixa ele ir. O que que você entendeu dessa parte do filme? Então, é basicamente isso mesmo, né? Ele era usuário de heroína e conseguiu se recuperar, né? Ele já estava bastante tempo sem recorrer ao uso de nenhum tipo de droga. A gente vê bem no início que ele tenta manter uma rotina saudável, né? Ele faz um suco verde lá cheio de vegetais, ele está fazendo exercício, ele está tentando acertar a vida dele, né? Então, eu acredito que ele tenha conseguido sair das drogas, né? Da heroína, no caso, através disso, né? Ele usa o mecanismo da música, que é aprender a tocar bateria, para a bateria acaba substituindo, né, um hábito negativo por um hábito positivo, né? E o que acontece naquele momento que ele fica surdo é que ele vai perdendo a audição, né? Só que ele tem ele não fica surdo de uma vez só, mas ele tem uma perda assim muito rápida, né? E ele chega a tentar fazer os exames para ver se aquilo ali ia conseguir contornar. O médico até fala que ele não deveria se expor a ruído nenhum, e ainda assim ele se expõe, vai fazer mais um show, que é onde ele perde a audição totalmente. E aí, o que acontece? Essas substituições, né, de é, hábitos ruins por hábitos que ele considerava ser menos ruins, né, no caso a música, a bateria, ele perde aquele auxílio que ele encontrava ali em tocar a bateria, né, que substituía o vício dele. Então é por isso que esse padrinho dele, o terapeuta, a pessoa que guiava ele ali, ficou preocupado, né, tentou falar com ele, mas ele já não estava ouvindo, e ele encontra uma outra droga diferente, que é o cigarro. Então, ele estava ali a um passo de voltar para a heroína. Então, o primeiro momento é ele mais preocupado, tão preocupado com a perda de audição, quanto com retornar à condição que ele estava anteriormente. Então, a gente vê um desespero nele, né? E ele acaba ficando lá naquele retiro porque esse rapaz que cuida dele, né, fala assim: eu não vou ter o que fazer, eu não vou conseguir falar com ele. Então, provavelmente, ele não ia conseguir passar as orientações, igual ele costumava passar. E ele vê naquela situação do retiro lá para pessoas surdas uma possibilidade dele se reintegrar, dele aprender ali algo. E a namorada dele até tenta ajudá-lo nesse começo, né? Ela vai com ele até lá, só que quando chega esse cara que cuida dele, acho que é o Joey, né? Joe, acho que é Joey. Ele fala para a namorada dele: ó, você fica até aqui, você não pode entrar. Então ela é impedida de entrar no retiro lá no começo. E dali para frente ele não está aceitando aquilo ali, né? Isso é natural quando a nossa vida muda de forma drástica.
a gente tem dificuldade de lidar com as coisas, né, com as novidades em geral, e quando essa novidade ela é ruim, ela é angustiante ou ela, eh, destrói uma possibilidade que você tem, possibilidade não, a forma como você imagina que a sua vida vai ser dali para frente é mais, aterrador, né. Então acaba que ela tem que partir dali, tem que ir embora. E lá ele tem que ficar durante um tempo sem ter contato com ninguém fora. Ele precisa ficar totalmente ali inserido com as pessoas surdas e ele ali aprende linguagem de sinais, aprende a comunicar. No começo a gente vê que tem pessoas também que estavam ali tentando abandonar cigarro, algum tipo de droga para além e ali eles se integravam, porque eles tinham algo em comum e eles começam a criar uma certa conexão, né? E aí é um ponto interessante que é à medida que nós na vida, né, vamos tendo nossas possibilidades reduzidas, facilita, né, as nossas escolhas, porque a gente tem uma escolha a menos, né? Um exemplo, imagina que você quer fazer algo, mas você é incapaz de fazer aquilo ali, por acaso, sei lá, por algum motivo, a pessoa tem vontade de ser jockey, mas ele tem, sei lá, 1,98 m, né, e é pesado, grande, não tem cavalo que carrega uma pessoa de 100 quilos e consiga ganhar a corrida. Então, por mais que ele treine, se esforce, ele não vai conseguir fazer aquilo ali, né? Isso é limitação física, mas existem outras coisas, né, que a gente talvez tenta aprender, corre para fazer aquilo ali, porque acredita que nossa vida tem que ser aquilo, né? Às vezes até por imposição de pais ou de pessoas ali no geral, e nós ficamos nos frustrando com aquilo porque a gente não tem, não vai conseguir fazer aquilo, né, de alguma forma. Tem habilidades que a gente treinando bastante a gente consegue adquirir, outras são mais difíceis. E seguir como músico, né, voltar para a banda, ia ser quase impossível, a menos que ele aprendesse a tocar ali por vibração, mas ele nunca ia entender ou ouvir mais o que estava sendo tocado. Então, por um momento, ele não tinha outra escolha ali quando ele viveu ali com o pessoal do retiro, e ele ficou feliz. Dá para ver que por alguns momentos ali dentro do retiro ele estava alegre, ele estava comunicando, ele começou a ver significado na vida de novo, né? Encontrar com pessoas lá. É, ele começou a ser importante para as pessoas que estavam lá, ser amado por aquelas pessoas. É, mas no fim, acho que ele também não consegue lidar com isso, né? E acaba regredindo para a condição atual, que é de tentar fazer o máximo ali para voltar a ouvir, mas isso é uma das coisas também que um detalhe interessante que você falou. No primeira vez que eu assisti, eu pensei, eu não achei que ela abandonou ele, mas eu achei que no final ele terminava o namoro com ela de forma mais explícita, né? Que quando ele ia lá para aquela praça no final, ele ia para lá depois de terminar com ela, mas acho que isso não aconteceu, né? Eles dá para ver que eles não estão se conectando mais, que algo tá diferente ali, mas não fica explícito que eles se separaram, ele simplesmente deixou ela dormindo e foi dar uma volta, né? Saiu para dar uma volta. Então, mas não aparece eles falando. Eu tinha a ideia de que eles terminavam literalmente, assim, tipo, separou. Ali dá a entender que eu fiquei mais com a sensação de que não de que eles separaram, mas de que eles já estavam separados. Quando ele voltou, nem ele era o mesmo, nem ela era a mesma. Elas estavam na vibe totalmente diferente. E é uma coisa interessante também, né? Porque ele tá vivendo bem lá até ele procurá-la. Ele não pode ter acesso à internet. Ele vai lá, pesquisa e descobre que ela tá gravando uma música diferente, que ela vai sair em turnê, que ela tá sozinha. Ele não aceita meio que aquilo. Aí ele vai lá e faz um monte de coisa para ele poder voltar para lá. Ele faz a cirurgia para tentar voltar a ouvir, né? E não dá muito certo. E quando ele volta, ele vê que a realidade que ele imaginava era totalmente diferente, né? Daquilo que ele imaginava, aquelas pessoas, aquela realidade, a vida dele do jeito que ele imaginava que era, né? A imagem que ele tinha da vida dele antes de entrar no retiro era uma imagem que só existia na imaginação dele. Na realidade, aquilo já estava totalmente diferente. Nada era do jeito que ele pensava. Exatamente. Aí a gente entra até naquela questão lá do. Eu dei uma olhada aqui, é Joe mesmo, no o cabeludo lá, que é o líder, né, da comunidade surda. E ele desafia o Ruben a encontrar paz dentro de si mesmo. A primeira e única tarefa que apareceu para ele lá era aprender a ser surdo. Porque ali o Joe já tinha entendido que era uma nova vida que ele estava entrando. Que aquela vida lá de músico, turnê e tal, cara, assim, se desapega do mundo exterior,
aprende a ser surdo, e aí você vai decidir se você vai querer continuar aqui ou se você vai querer ir embora. Ele tem até uma regra que eu acho que é um pouco radical demais, que é aquela regra de não poder. Sim, se tiver uma oportunidade de você fazer uma cirurgia para melhorar sua audição, a galera lá é contra, porque para eles a surdez não é algo que precisa ser corrigida, ser consertada. Então, a partir do momento que você tenta fazer alguma coisa disso, você tá fora do grupo, que é o que acontece com o Ruben. Ele vai lá, faz a cirurgia e é colocado de lado, não é mais aceito na comunidade. E eu lembro quando ele vai lá escrever o diário dele, primeira vez, ele fica amassando a rosquinha, fica batendo nela, fica puto, ele grita. Porque o que tem dentro dele mesmo é raiva, sabe? A primeira vez que ele tenta, pelo menos, confrontar os sentimentos dele, as emoções dele, ele vê que só tem raiva ali dentro. E aí é o que você falou. Ele vai começando a se inteirar ali com aquela comunidade de surdos e vai encontrando um propósito maior ali. Até que ele vai buscar essa questão exterior. E aí ele fica assim, não. Eu acho até que ele falou, ele deve ter pensado assim: eu não posso deixar de tentar de novo. Eu não posso deixar de ir lá, ver a Lu, tentar, sei lá, tocar de novo, voltar pro mundo da música. Eu acho que ele precisava daquilo. Eu acho que o Joe não podia ser tão radical assim. Claro, é regra lá. A regra estava clara desde o início. Mas eu acho que sim, se fosse eu tentaria fazer algo diferente. E eu acho que eles não falam que eles terminam, mas dá a entender ali, né? Depois daquele dia que eles têm ali na França, eles se deitam na cama, tenta ver ali se ia rolar um clima, mas não rola o clima e eles conseguem enxergar que eles já não são mais os mesmos. A Lu seguiu a vida dela e agora ele precisa seguir a vida dele. E ele segue, e parece que ele segue a vida dele. Parece que o filme termina com ele encontrando a paz interior. Só que para isso ele passa por um processo assim, de muita raiva, de muita negação. E já é difícil a gente lidar com perdas na nossa vida, né? Às vezes a gente perde um familiar, né, pra morte, ou a gente perde um relacionamento que a gente gostava muito e sente isso. Então, imagina você perder um sentido seu, sabe? Um sentido literal que eu digo, uma audição, uma visão. Tem uns estudos aí que o pessoal faz com pessoas que foram para cadeira de rodas, perderam a audição, essas coisas, e a maioria diz que foi o pior e o melhor dia de suas vidas. O pior porque eles acabam realmente perdendo algo que era muito importante, só que a maioria delas se enxergava vivendo uma vida sem sentido, vivendo no automático. E quando elas perdem alguma coisa, seja um movimento, seja um sentido, elas se veem obrigadas a encontrar um sentido maior. Então, cara, eu tô conversando com uma pessoa no Instagram que volta. Recentemente eu pedi pro pessoal mandar mensagem pra ver como a página tava ajudando. E uma mãe, cara, perdeu uma filha e ela conseguiu passar uma lei por conta da doença que a filha dela teve. Então, assim, é pegar realmente esses limões aí mais amargos da vida, mais pesados da vida e fazer uma limonada, assim, boa, pelo menos, sabe? É pegar esses momentos muito ruins que a gente vai passar na nossa vida e tentar tirar algo de positivo. E foi a construção que foi passando no filme, foi essa evolução que a gente foi acompanhando dele no filme, da negação, ali da resistência. Tu vê que quando ele vai no colégio, e aí pergunta o nome dele, ele vai escrever o nome, ele escreve todo rebelde lá em cima, entendeu? Todo revoltado, e aí ele vê que tem criança rindo dele, e aí depois ele começa a gostar das crianças, começa a se dar bem com as crianças. Então a gente vê toda uma evolução no filme, do personagem de raiva, que tinha tudo pra voltar a cair no mundo das drogas, a se entregar às drogas, acabar morrendo, mas ele tentou, sabe? Ele aprendeu lá a linguagem de sinais americana, ele fez a cirurgia porque
Pra ele tinha que tentar aquilo e tudo bem. Ele tentou ir atrás da namorada, porque não parece que ela o traiu, não parece que eles a princípio não tinham terminado, só tinham se afastado. E ela não parecia estar com outro cara, então eu achei legal também que ela meio que deu a esperança, deu a chance de reencontrar ele pra ver se ia rolar alguma coisa. E eles tentaram. E eu acho que no final, quando ele senta naquele centro ali de Paris, e aí tá aquele som de sino de igreja meio metálico, porque o som ele já não capta mais o som de uma maneira como a gente capta. E ele tira o aparelho e ele fica em silêncio. E aí ele aprende, talvez, que esse refúgio externo que a gente sempre busca, que o Marco Aurélio falava, que é normal as pessoas recorrerem a refúgios externos, mas é a marca do homem comum, do homem. Não do homem sábio, não do homem que a gente. Do ser humano que a gente quer ser. E aí ele consegue recorrer ao refúgio interno ali, ao silêncio. Eu acho que dali pra frente ele vai se tornar um cara que vai se reencontrar na vida através desse silêncio que ele tem. Tem um conceito interessante também, é que você falou das pessoas que ficam cadeira de rodas, que ficam, né, com alguma dificuldade de locomoção, ou perdem uma perna, um braço, né, um membro, e que eles falam que o dia é melhor e o pior pior e melhor da vida ao mesmo tempo, que eles aprendem a viver a partir dali e, e eles começam é que eu falei, né, um monte de escolhas que de repente que a vida deles ficava paralisada, porque pô, eu vou para cá, eu vou para cá. De repente uma dessas opções ela deixa de aparecer e aí as tomadas de decisões passam a ser assim mais simples, porque pessoal, eu tenho essa condição, a única coisa que dá para fazer hoje é isso aqui, eu vou fazer e a pessoa dá o máximo naquilo ali e encontra satisfação às vezes em atividades muito simples, cotidianas que por vezes eles não conseguiam encontrar satisfação naquilo porque o mundo inteiro estava cheio de possibilidades e não conseguia escolher nenhuma, né? E tem os conceitos, né, dos clássicos, né, da filosofia clássica lá, o conceito socrático de conhece a si mesmo. Aquilo ali tem gente que interpreta como que nós devemos buscar o autoconhecimento, nos conhecer. Tem linhas de interpretação que diz que aquele a ti mesmo é porque, de certa forma, a humanidade ela tem a mesma função no mundo, todos nós estamos ali é, é, no mundo por uma mesma razão, e conhecendo você mesmo, você consegue conhecer toda a humanidade. Tem diversas formas de interpretar isso, né? Mas levando para o ponto de vista de ter um autoconhecimento, o Spinoza tem um conceito legal que é aquela coisa de assim, no dia que eu tiver um emprego X, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. No dia que eu atingir determinado local, eu vou ser feliz. Ele achava que sabia o que ele queria, que era, de repente, voltar a ouvir e voltar para a vida dele. Mas ele não percebeu que a vida dele já estava totalmente diferente. Então, quando ele chega lá, que ele sai do retiro, e ele chega na casa da namorada, a primeira coisa que ele ouve do pai dela é assim: eu nunca gostei de você porque você tirou minha filha de mim, você levou minha filha para ficar nesse negócio aí de roqueiro, gritando pelo mundo, levou ela para morar dentro de um trailer, e ela é rica, né? Eles são ricos pra caramba. É, ele dá uma festa assim pro pessoal de alta sociedade, toca um piano lá, bonito, coloca a menina para cantar. Ele tem um apartamento em Paris daqueles. Também. Mas casa de rico nunca tem em reboco, né, reembolso, só casa de pobre. É. A parede da casa dele é igual o Shopping Nova América. Aí ele fala, não gosto de você, porque você, mas agora eu tô te entendendo melhor. E aquele entendendo melhor, na realidade, o cara tava com pena dele porque ele ficou surdo. Então ele fez um monte de coisa, vendeu os negócios dele, saiu, abandonou a galera que ele tava se dando bem, porque lá no retiro, à medida que ele vai ficando lá, ele faz uma amiga que ele desenha, faz até um desenho para colocar uma tatuagem nas costas, aquela menina fica com ele o tempo inteiro. Tem o líder, né, o Joe, gosta muito dele, confia muito na capacidade dele, entrega a ele responsabilidades assim logo de cara, né? Porque percebe que ele está indo bem, ele se integra com o pessoal, nos jantares aparece ele feliz, sorrindo, espontâneo, né? Ele começa, a professora admira muito ele começa a ensinar as crianças surdas a tocar bateria, né? Tem uma hora que é legal pra caramba que o menino tá lá em cima do escorrega, o menino encosta o rosto no escorrega e ele começa a bater embaixo, né? Fazer um ritmo de percussão,
e o menino fica sentindo aquelas vibrações, aquela onda. Então, ele estava aprendendo uma forma nova de se relacionar com a música, que é algo que ele gosta. Ele mostrou-lhe muita força em não retornar para a condição anterior dele, que era de um usuário de heroína. Então, o cigarro ele foi utilizando cada vez menos, a gente vê ele largando. Mas, no fim, parece que ele não sabia não saber o que ele queria para a vida. E aí ele tenta correr atrás da imagem, de uma realidade que só existe no imaginário dele. Volta para lá, aí ele encontra a namorada já não é a mesma. Eles se desencontram ali, parece que eles ainda têm uma amizade legal, né? Ela fica preocupada com ele ali. E no fim, ele deixa de habitar um lugar onde ele era amado de verdade pela forma como ele estava sendo ali, como ele foi conhecido pelo aquele pessoal, e foi parar lá na casa do pessoal que já não gostava mais dele. Né? O pai da menina nunca falou que nunca gostou dele, e a menina já não amava, né, a Louie, né, da maneira que amava antes. Então ele deixou para trás uma vida construída, uma vida interessante, para correr atrás de uma vida que ele julgava ser mais interessante, mas que ela na realidade nem existia. E ficou nisso, né? No fim ele fica ali meio que pensativo, a gente não consegue entender exatamente o que ele está pensando, porque no início a gente consegue identificar exatamente o que ele está sentindo. Ele fica com raiva, ele fala sozinho, ele escreve, ele fala para as pessoas: escreve aí, você não está vendo que eu não estou ouvindo, que eu estou surdo? Por que adianta você ficar falando? E as pessoas olham para ele, ele está sempre nervoso, ele está sempre assim, né? Fazendo gestos. O pessoal está escrevendo ali, a gente vê como ele é bem expressivo. E no fim, essa expressão dá uma sumida, né? Ele fica totalmente enigmático. Parece que ele está perdido no meio daquele ruído todo, né? E é aquilo que eu comentei. Todo esse ruído são todas essas possibilidades que ele teria se ele não fosse surdo, mas que são possibilidades ruins, de escolhas ruins, de escolhas vazias, que não vão levar ele à verdadeira satisfação. E quando ele, por um motivo, né, que a vida se apresentou, ela limita essas escolhas, o silêncio é muito mais confortável. Às vezes as decisões que nós precisamos tomar, as coisas que precisa fazer, é muito mais simples do que as coisas que a gente imagina, do que a gente fica idealizando, né? No dia que eu conseguir ter o melhor skate do mundo, eu vou começar a andar. Mas às vezes, se você pegar um skate mais simples e ir ali na rua onde você já vai se divertir. Para andar de bicicleta eu preciso comprar uma roupa de não sei quantos mil, um capacete de não sei quanto, uma bicicleta que é mais caro do que um Corsa, né? Que depois que o rico começou a andar de bicicleta, não tem mais bicicleta por menos de 5 mil reais. Quem não tem dinheiro não consegue nem uma bicicleta mais. Quem não tinha carro e nem moto comprava bicicleta, né? A gente tem que torcer pro rico não começar a gostar de torresmo e nem de corote, porque senão não vai ter mais cachaça nem barriga de porco no hospital, ó, no mercado. Então, você não precisa de todo esse aparato para você começar a andar de bicicleta, é só você pegar ali uma simples, às vezes uma usada, e viver. Né? E estava tudo apresentado para ele ali, né? Seguir, de certa forma, ele deu as costas para aquilo ali. Eu não sei se no futuro, depois que ele remover o aparelho, ele vai ser aceito novamente lá na comunidade. O pessoal ficou. Eu fiquei imaginando o vazio que as crianças sentiram quando chegou a aula e ele não estava lá. Que a professora esperando ele com as baquetas para poder iniciar a atividade com as crianças e ele não estava lá. A amiga dele que gostava dele pra caramba estava lá com ele, trocava um monte de ideia com ele. De repente, olhar, pô, cadê meu amigo? De um dia para o outro, o cara desapareceu, estava vivendo com a gente aqui tanto tempo. Aquele assim, ele virou um fantasma para um monte de pessoa para percorrer, né, andar atrás de algo que também era fantasma na vida dele, né, de pessoas que não existiam, de uma vida que já não existia mais. Isso que eu achei bacana também, né, tirar essas conclusões, né, ele é uma pessoa que aprendeu, né, que você vê que ele está sempre aprendendo, mas ele aprende da pior maneira, né, ele sempre reluta primeiro. E aí quando ele não tem mais condição de relutar, aí então ele aceita a condição e meio que aprende, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem mais esse episódio. Deixe o like, deixe seu comentário. Se quiserem também dar dica de filmes, deem dica de filmes.
Esse, inclusive, tá no Prime Video, então se vocês quiserem assistir, é só sintonizar lá. E depois vem aqui e fala também o que você achou do nosso episódio. E eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.